Olá, meus amados, minhas amadas, meus queridos alunos, muito bom dia. Nós vamos iniciar o oitavo módulo e nesta primeira aula, nós vamos falar sobre a igreja primitiva. A grande ordem nos deixada por Jesus, a tarefa primordial, está em Mateus 28, 18 a 20, que diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus deixou-nos o ide. Esse mandamento é para todo cristão, a atitude, o ato de ir e anunciar as boas novas do Evangelho. Ele diz também: fazei discípulos, fazer de cada um discípulo, cuidar, levar a uma vida íntegra. Ele também falou em batizando, né? Então o que é? Consolidar esse novo cristão dentro dos princípios da vida cristã. E o batismo é um exemplo disso. E ele também fala ensinando. Então, o que é? Levar esse novo cristão à visão de ganhar novos cristãos para o Senhor. Vamos falar um pouco, né, conhecer cronologicamente o que houve a partir do dia de Pentecostes. No ano 30, aconteceu o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? É uma festa judaica que ocorre no 50º dia depois do segundo dia da Páscoa. A festa foi instituída com o fim de obrigar os israelitas a dirigirem-se ao tabernáculo ou ao templo. Foi na festa de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos daquela miraculosa maneira, descrita em Atos 2:1 a 4. Cerca de 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. A partir desse momento, iniciou-se uma igreja poderosa e com autoridade. Já no ano 37 aconteceu a conversão de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo tomou o caminho para Damasco e, ao ouvir a voz de Jesus, Paulo cai cego. Está em Atos 9, 1 a 19. Paulo foi uma peça-chave para o crescimento e expansão da igreja. Foi também ele quem nos deixou as maiores instruções no Novo Testamento, as suas cartas. No ano 41, em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos são chamados de cristãos. Em Antioquia, os discípulos de Cristo receberam o nome de cristãos. Antioquia se torna o ponto de partida para a evangelização do Império Romano. A morte de Tiago aconteceu já no ano 44. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. No ano 45 até 48, 45 ao ano 48, foi a primeira viagem missionária de Paulo. De Antioquia, no ano 45, Paulo partiu junto com Barnabé e o sobrinho deste, João Marcos, para a primeira viagem missionária, que os haveria de levar a Chipre e as províncias meridionais da Ásia Menor, e duraria quase 3 anos. Já no ano 49, aconteceu o Concílio de Jerusalém. A comunidade de Jerusalém acreditava ser necessário impor a circuncisão aos novos cristãos. Paulo e Pedro discutem, pois Pedro foi dissimulado. A posição de Paulo é admitida, as prescrições judaicas não são mais impostas. Contudo, Tiago consegue impor algumas concessões aos cristãos vindos do paganismo. Quando ele se reúne, aqueles que vêm do judaísmo, eles deverão abster-se de consumir sangue. Muitas pessoas consideram que o não comer sangue ou comidas feitas a partir do sangue, que isso consta somente no Antigo Testamento. Não, isso fala também no Novo Testamento, está no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 29. Podem conferir isso. Ainda no ano 49 até o ano 52, aconteceu a segunda viagem missionária de Paulo. Veja que ele não parava, né? Para a segunda viagem missionária, Paulo tomou como colaborador Silas, em lugar de Barnabé, com o qual tiveram um desentendimento. Também esta segunda viagem duraria cerca de 3 anos. Desta vez, Paulo, após ter visitado as igrejas da Cilícia e da Galácia, voltou-se para a Europa, onde fundou as comunidades cristãs da Macedônia e de Corinto. No ano de 53 ao ano 58, foi a terceira viagem missionária de Paulo. Durante a terceira viagem missionária,
Paulo estava acompanhado por Lucas, Timóteo e Tito. A parada mais importante da viagem foi em Éfeso, capital da província romana na Ásia. Ainda no ano 58 aconteceu a prisão de Paulo. Pouco depois da sua volta a Jerusalém, Paulo é preso e levado a Cesareia. Chegou a Roma, onde nos 2 anos que ficou à espera do julgamento, escreveu as cartas às igrejas de Éfeso, de Filipos e de Colossos, e também a carta a Filemão, membro eminente da comunidade de Colossos. Foi esta prisão o maior passo para a conversão dos líderes, generais e césares de Roma, e assim foi o início da estruturação da Igreja Católica. No ano 64, aconteceu a primeira perseguição aos cristãos. A primeira onda de perseguição geral que veio sobre a Igreja fez-se sentir no ano de 64, no reinado do imperador Nero, que governara já com alguma tolerância durante 9 anos. Neste ano aconteceu o incêndio de Roma, no ano 64. E a perseguição continuou nos anos seguintes. Nero tentou lançar a culpa desses crimes aí aos cristãos. Fazer uma observação aqui sobre Nero. Nero iniciou uma relação amorosa com Popeia Sabina, a esposa do seu amigo, Marco Salvio Otão. No entanto, a mãe dele se opunha ao romance, a mãe de Nero. Então ele ordenou o seu assassinato, ou seja, ele mandou matar a própria mãe. Já no ano 130, começa o declínio da igreja. A igreja começa a enfraquecer e as doutrinas passam a ser apenas rituais. Pergunto para vocês, qual é a igreja que hoje é apenas ritualística, que faz apenas rituais, que não tem fervor, não tem a convocação do Espírito Santo? A Igreja Católica. No ano 142, Pio I torna-se o primeiro e único bispo a governar a cidade de Roma. No ano 150, a igreja começa a perder fundamentos. O batismo no Espírito, do Espírito e os dons do Espírito perderam totalmente a importância. No ano 156 foi quando foi instituído o nome oficialmente a Igreja Católica. Na última parte do século II, dava-se o nome da Igreja de Católica. Olha só, amados, no ano 160, os homens começaram a avaliar o clero pela capacidade natural. Os líderes começaram a ser consagrados e nomeados de acordo com a posição social e financeira. Se formos fazer uma pesquisa, como eu já fiz, veremos que foram papas, assassinos, estupradores, pedófilos, tudo isso, os primeiros, lá nos primórdios, foram nomeados, foram ordenados como papas. No ano 200 foi instituído, o batismo começou a ser infringido, ou seja, começou a ser desobedecido, de várias maneiras. É dessa época o registro das primeiras crianças batizadas. O batismo nas águas começou a ser substituído por outras formas de batismo. No ano 210 começam a surgir discussões entre o clero e os leigos, começaram a se desentender, começaram a não ser tão obedientes ao clero. No ano 218, surge a lenda de que Pedro foi o primeiro papa. Queridos, isso é lenda, como lenda também existem aí livros falando sobre Jesus, que ele teria se casado com Maria Madalena, que Jesus esteve com Buda para se orientar e aprender alguma coisa com ele, etc, etc. E outra crença, outra lenda, é a crença de que Pedro foi bispo de Roma durante 25 anos. No ano 225 foi instituída a reza. As orações começaram a ser escritas, pois as pessoas se convertiam por interesse e não por experiência com Jesus. E por isso não sabiam orar e pediam ao clero, alguém do clero, que escrevesse algumas orações para que eles pudessem fazê-las. No ano 240 surgem os primeiros mosteiros. E o que são mosteiros? São os lugares para onde se retiram os ascetas. O que são ascetas? Pessoas que se dedicavam às orações e faziam isso em busca de uma vida mais profunda. Já no ano 300, apregoava-se, por influência dos ascetas, que dá-se maior valor às obras como forma de mérito para a vida eterna, ou seja, conseguiria-se, segundo eles, a salvação por obras e não só pela graça, como temos aprendido, como está escrito na Bíblia. Também, ainda no ano 300, surge a primeira lei de celibato para os sacerdotes. Os padres não se casam, e a este não casar
damos o nome de celibato. A primeira lei do celibato foi elaborada no Concílio de Elvira, na Espanha, no ano 300, justamente neste ano. A Igreja Católica é a Igreja de Roma, que Paulo começou. Mas no momento que o César se converte e a política foi entrando na Igreja, ela se prostituiu. E assim aos poucos foi se desviando dos princípios, aceitando cada dogma novo que cada um dos novos convertidos traziam. Ou seja, as pessoas se convertiam porque era a religião do imperador, mas não deixavam seus rituais pagãos, continuavam fazendo. E ao longo dos séculos a Igreja Católica se tornou o que ela é hoje. A igreja primitiva era formada por cristãos que se reuniam para ter comunhão e proclamar o Evangelho, liderado pelos apóstolos, que transmitiam os ensinamentos de Jesus. Começando em Jerusalém, a igreja primitiva rapidamente se espalhou por vários outros lugares. A igreja primitiva começou no dia de Pentecoste, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. A palavra igreja significa assembleia, e era assim que viam a igreja, como o conjunto de pessoas crentes em Jesus. A igreja não estava associada a nenhum tipo de edificação, nenhum tipo de edifício. E como se organizava a igreja primitiva? A igreja primitiva tinha uma hierarquia simples. Havia pessoas que ensinavam e outras que aprendiam. Mais tarde, também foram escolhidas pessoas para funções administrativas, como distribuir a comida, por exemplo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, capítulo 6, versículos 2 a 4. Só que sempre debaixo da supervisão dos líderes. Assim todos podiam contribuir e ajudar. A função dos líderes não era mandar nos outros. Seu propósito era ensinar os outros discípulos o caminho de Jesus, para que todos crescessem. O objetivo seria preparar discípulos que podiam formar e ensinar outros discípulos. A igreja primitiva se via mais como uma família do que como uma instituição. Seus membros repartiam seus bens e gostavam de se reunir. Eles ajudavam e se encorajavam uns aos outros. Seu objetivo era fazer a família de Deus crescer, pregando o quê? O Evangelho de Cristo. E como eram as reuniões da igreja primitiva? Não temos muita informação sobre as suas reuniões, mas sabemos assim que eles prezavam pelo convívio, que era uma parte importante da igreja primitiva. Eles faziam refeições, faziam santa ceia, batismos, cânticos de louvor, ensinos e orações. Assim, meus queridos, chegamos ao fim desta primeira aula do 8º módulo e rogo a Deus para que todos estejam muito bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Não esqueçam que eu amo cada um de vocês, estou à disposição. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo WhatsApp ou falar com a professora Vera, que a gente lhes dará o retorno certamente. Beijo no coração de cada um.